Em cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene, a reforma ministerial do presidente Lula será lenta e gradativa, sem trocas em massa. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Será exatamente dessa forma. Eu trouxe essa apuração aqui na Itatiaia ontem, mais para o final da tarde, e ela é uma apuração nova, porque a princípio as pessoas, de forma geral do meio político, acreditam que o presidente Lula vai fazer uma reforma em massa, trocar vários ministros. Mas não é isso que o presidente da República pensa. Lula planeja uma reforma que seja lenta e gradativa. Troca um ministro aqui e outro ministro ali, vai fazer mudanças em várias pastas ao longo de 2025, principalmente agora no primeiro semestre, mas não será tudo de uma vez. Essa mudança começou com a Secretaria de Comunicação, com Sidônio Palmeira, que era marqueteiro de Lula, entrando no lugar de Paulo Pimenta, uma informação que nós adiantamos aqui na Itatiaia, e nesta mesma coluna que está no site da rádio, nós trazemos todas as possíveis mudanças que Lula vai fazer, e fizemos isso ainda no mês de dezembro. Essas previsões permanecem quase que as mesmas, só que as mudanças não serão feitas todas de uma vez. Lula vai mexer nos chamados ministros palacianos, que são aqueles que ficam no Palácio da Alvorada, que despacham junto ao presidente Lula, como, por exemplo, o ministro Márcio Macedo, que é da Secretaria-Geral. Ele é responsável pela relação com os movimentos sociais e com os sindicatos. O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, que cuida da relação principalmente com o Congresso Nacional, também pode ser que saia desta pasta e vá para a pasta da Saúde, que é a pasta de Nízia Andrade. Então, essas devem ser as mudanças básicas que Lula vai fazer. Mas ele também vai mexer ao longo da esplanada dos ministérios, como, por exemplo, a possibilidade de, no Ministério do Desenvolvimento Social, entrar Gleisi Hoffmann, que é a atual presidente do Partido dos Trabalhadores. Vem dando uma confusão a possibilidade de ela assumir um dos ministérios, ela que hoje é presidente do PT, mas a partir de julho, com a eleição no partido, ela deixa esse cargo, ou seja, até lá ela não deve entrar na esplanada dos ministérios. E se entrar, a dúvida é, seria uma ministra palaciana? Entraria, por exemplo, no lugar do secretário-geral, do ministro da Secretaria-Geral para lidar com os sindicatos, ou ela iria para o Ministério do Desenvolvimento Social? A possibilidade maior é que ela não seja uma ministra palaciana, porque isso poderia dar muito conflito com outros ministros que são fundamentais e que despacham muito perto do presidente Lula, como, por exemplo, Fernando Haddad, com quem Gleisi Hoffmann já tem alguns atritos que são públicos. Então, Lula pensa nisso tudo, para mexer nas peças que são do PT, que são da confiança dele, que são os ministros palacianos, mas também para atender pleitos de outros partidos aliados. Por exemplo, Carlos Fávaro, da Agricultura, segundo PSDistas, está firme na pasta, mas é uma pasta que é reivindicada também pelo PP, de Arthur Lira, que seria um possível futuro ministro da Agricultura. Ontem, na primeira entrevista coletiva que deu neste ano, o presidente Lula foi perguntado sobre se Lira e Pacheco, hoje presidentes da Câmara e do Senado, poderiam virar ministros. Ele disse que não vai responder essa pergunta agora e disse apenas que o que ele quer é que Rodrigo Pacheco seja governador de Minas Gerais. E o recado de Lula foi claro. Daqui a pouco vocês vão ler uma coluna no site da Itatiaia, coluna em cima do fato que eu vou postar, explicando por que a possibilidade de o Rodrigo Pacheco ser candidato ao governo de Minas passa por um ministério de Lula. Porque a partir do próximo sábado, quando ele não será mais presidente do Congresso, ele perde a visibilidade. Que é a visibilidade que ele tem hoje, que é muito grande. Ele volta a ser um senador, como os outros senadores são. E ele precisa de visibilidade para ser candidato. Precisa não só de um ministério, mas de um ministério que seja forte, que tenha entregas. Por isso, hoje, uma das possibilidades muito consideradas, e é muito considerada essa também, é de que ele vá para o MDIC, que é o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, hoje acumulado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Porque, além de ter entrega e também comandar a política industrial do Brasil, ele ficaria mais próximo da FIENG e da Fiesp, que normalmente estaria mais aliado, estava ao ex-presidente Jair Bolsonaro e em Minas Gerais ao governador Romeu Zema. É uma forma de aproximar Pacheco da indústria. Então, essa é uma possibilidade bem cotada. Outros lugares para ele, Justiça ou Defesa, mas são pastas que trazem muitas polêmicas e que não são pastas tão produtivas para um potencial candidato ao governo do Estado. Daqui a pouco todas essas informações estarão também no site da Itatiaia, Aline e Eustáquio. Edilene Lopes, coluna em cima do fato, direto de Brasília. Um abraço para você, Edilene, bom trabalho.